Então vamos à leitura do texto sagrado. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Susã, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol, isto é, a elite da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória de seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Susã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no palácio do jardim, no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura, atados com cordões de linho e de púrpura, e argolas de prata, e as colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Até aí, vamos orar? Pai querido, nós estamos diante da Tua Palavra, a Tua Palavra que está aberta diante de nós. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos auxilie. Envia a Tua unção, envia a iluminação do Teu Espírito Santo, para que a Tua Palavra chegue à nossa mente, mas que não somente a nossa mente, desça também ao nosso coração. E nos ensine, Senhor, as lições que precisamos aprender, as quais estão nesse texto. Que o Senhor agora guie-nos, ó Pai, à compreensão da Tua Palavra, auxiliados pelo Teu Espírito Santo. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos amados, o que me proponho a fazer a partir de agora com vocês não é uma tarefa das mais fáceis, pois pregar a palavra de Deus a partir do Velho Testamento, principalmente no livro a que me proponho a pregar, que é o livro de Esther, requer muito auxílio do Espírito Santo, como já pedi. E requer também a condescendência dos meus irmãos, pois as lições, elas estão nas entrelinhas do texto.
elas vão emergindo do texto, a partir do momento que a gente começa a conhecer a história, o enredo de tudo que vai se passar nos corredores palacianos da Pérsia e nas vielas, nas ruas da cidadela de Suzã. Irmãos queridos, na verdade, o livro de Esther, talvez contrariando a sua expectativa, não é sobre exatamente a sua heroína, mas o livro de Esther, ele é sobre Deus. Ele é sobre Deus e como a maneira que Deus trata com o mundo, e especialmente com o seu povo. Assim como nos nossos dias, a ação de Deus é por vezes invisível, é por vezes nos bastidores, a intervenção de Deus neste livro o será da mesma forma. Embora ele esteja presente, mas de forma oculta. Irmãos amados, o livro de Esther, eu estou fazendo esta introdução porque é como se a gente fosse viajar. Ninguém vai viajar sem se preparar. Ninguém vai pegar um transporte sem primeiro fazer as malas. Então, essa é a parte introdutória, para que a gente possa se familiarizar com o livro e entendê-lo melhor. O livro de Esther apresenta algumas dificuldades. E a primeira delas está na questão da sua autoria. Não se sabe quem escreveu Esther. Alguém atribui que o livro de Esther teria sido escrito pelo seu tio Mardoqueu, mas não se tem certeza. Alguém especula que um judeu da época de Esther teria escrito esse livro. Então, não conhecemos a autoria do livro. E isso, de alguma forma, é uma certa dificuldade. Uma outra dificuldade, irmãos, é a visão romântica que nós fomos ensinados deste livro. Desde a nossa infância, eu pelo menos desde os meus tempos de escola bíblica dominical, nas classes de escola dominical, a gente foi apresentado ao livro de Esther. A gente foi ensinado sobre o livro de Esther. E a visão que a gente tinha do livro de Esther era essa visão romântica de quê? De um conto de fadas. Aquela visão de que o livro de Esther é uma história a respeito de um concurso de Miss. Alguém até chamou de Esther de a Cinderela Gospel. Mas, irmãos, o livro não fala exatamente sobre isso. Não é essa expectativa. Se eu contrariei essa expectativa, nós vamos ver no decorrer do estudo que são fatos reais, pessoas de carne e osso. Não existe fadas, não existe contos, mas existe histórias reais, de pessoas reais, vivendo dramas semelhantes ao que nós vivenciamos. Uma terceira dificuldade a irmos a Esther é que a sua teologia não é totalmente clara. Por exemplo, não há referência no livro de Esther ao nome de Deus. Você não vai encontrar em nenhum momento a palavra Deus no livro de Esther. Não vai encontrar escrito algo tipo dos feitos de Deus, exortações
para que adorasse a Deus. Não há isso, há uma dificuldade nesse aspecto. Uma terceira dificuldade é a omissão quanto ao comportamento das personagens, das pessoas que estão lá. Diferente dos livros das crônicas e dos reis, onde nós lemos a respeito das pessoas, por exemplo, fez o que era bom perante o Senhor, ou fez o que era mal perante o Senhor. Nós não vemos isso no livro de Esther. Nós não sabemos nada a respeito disso. Isso gera algumas especulações. Por exemplo, tem pessoas que acham que Esther agiu corretamente quando ela se tornou a rainha da Pérsia. Outros entendem que ela agiu de forma errada. E há uma certa dificuldade porque as pessoas dizem, ela agiu de forma certa porque senão ela não tinha se tornado rainha e libertado, sido usada por Deus para libertar o povo judeu. Os que advogam ao contrário vão dizer, ela agiu errado porque ela não podia contrair núpcias ou relação com uma pessoa pagã. Veja como há uma certa dificuldade, não é tão fácil não. Uma outra dificuldade que nós encontramos no livro de Esther é que não há no livro nenhum fenômeno sobrenatural. Por exemplo, no livro do Êxodo, nós vamos encontrar Deus agindo de forma sobrenatural. Braço forte, trovões, relâmpagos, chuva de gafanhoto, cajado virando serpente, água do rio se transformando em sangue. Nós vemos fenômenos sobrenaturais da parte de Deus. No livro de Esther, não vemos nada disso. Mas nós vemos a providência de Deus agindo de forma silenciosa, de forma quase que invisível, por meio dos fatos que ocorrem de forma natural. Que alguém diria, foi por acaso. Mas não era o acaso, era a mão de Deus, a soberania de Deus agindo para que o seu plano, os seus propósitos fossem estabelecidos. Mas irmãos, não é apenas dificuldades que nós temos no livro de Esther, nós temos também bons motivos a irmos ao livro de Esther. Nós temos incentivos para aprender mais sobre Esther. Primeira motivação é que é um livro que faz parte do cânon sagrado. O livro de Esther era um livro dos mais preferidos do nosso Senhor Jesus. O Senhor usou as Escrituras a partir do Velho Testamento. Então o livro de Esther é um livro que faz parte do cânon sagrado. Ele é um livro que está inserido naquela relação que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. O segundo motivo que nós temos para estudar a Esther, segundo a motivação, é que ele é um livro que mostra como Deus é e como faz para cumprir os seus propósitos para a sua própria glória. O livro nos humilha quando nós queremos conhecer, saber da opinião. Ele mostra Deus agindo a nossa revelia. Ele mostra Deus intervindo na história, a revelia da compreensão humana. Note, é um rei que dá festa, é uma esposa que se recusa a participar da festa,
é uma moça pobre, anônima, escrava, judia, que se torna rainha. É um homem anônimo, chamado Mordecai, que é honrado por um rei. Aparentemente, tudo isso obra do acaso. Mas tudo sobre a ação soberana e invisível do Rei da Glória, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A glória, pois, a ele eternamente. Amém. E um terceiro motivo, e só basta esses três para a gente termos razões suficientes para irmos a Esther, é que ele mostra o contraste, o conflito entre dois reinos. Que reinos são esses, pastor? Os reinos do mundo e o reino de Deus. Os reinos do mundo tipificado na pessoa de Assuero, e o reino de Deus, Deus agindo de forma soberana através da história. Então, o meu propósito aqui, irmãos, é encorajá-los a duas coisas. Primeiro, a resistir às seduções do reino do mundo, a resistir às tentações dos reinos do mundo, que são enganosos, e são maus, e são fracos. E a segunda coisa é encorajar os meus irmãos a buscar com todas as suas forças o reino de Deus e a sua justiça, porque é um reino verdadeiro, poderoso, de amor, e que, como diz o apóstolo Paulo, não é feito de comida e nem de bebida, como fez Assuero, mas de justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos amados, dito isto, vamos ao texto. Coloque os olhos agora no texto e veja que o livro, a história de Esther, começa com festa. Inicia com um relato da pompa e esplendor do Império Persa. Note comigo o versículo 1. Nos dias de Assuero. O Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Este Assuero, este rei aqui, não era um tirano de meia tigela. Ele reinava sobre 127 províncias, e o que naquela época era 127 países. Ele reinava de mar a mar. Ele reinava de continente a continente, da Ásia à África. Era da Índia à Etiópia. E a Pérsia se fortaleceu ao derrotar o Império Babilônico, que era o poderoso daquela época. E o rei Assuero fez crescer o Império Persa de 120 províncias para 127 províncias. Assuero era o filho de Dario I, era o neto de Ciro, aquele famoso rei da Pérsia que promoveu a libertação dos judeus e que colocou um fim no cativeiro. Mais do que isso, Assuero sabia como dar uma festa. Veja verso 2. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou
o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Assuero está dando um banquete, está dando uma festa. Irmãos amados, as festas são usadas pelos reinos deste mundo para, de alguma forma, seduzir as pessoas. Assuero está dando um banquete. E eu pergunto, com que objetivo Assuero está dando essa festa? Seria para reconhecer a grandeza de Deus? Seria para dizer, olha, eu conquistei, eu realizei, eu agora sou o rei sobre 127 províncias e graças a Deus que eu consegui, e eu quero que vocês se curvem diante desse Deus. Será que foi para isso? Não. Será que Assuero está dando essa festa para ajudar as pessoas pobres de Suzã? Para ajudá-las a serem reconhecidas, de alguma forma, fazer alguma benfeitoria para a cidade, trazer algo que possa servir de benefício social para a população? Não. Veja o versículo 4. Qual o motivo que a festa que Assuero está dando? Verso 4. Então mostrou as riquezas da glória de seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Então o motivo que Assuero queria dar uma festa era para chamar para si a glória. É para dizer, eu estou dando essa festa para mostrar para vocês como eu sou poderoso, como eu sou grande. Veja, eu estou mostrando para você o esplendor, a excelência da minha grandeza. Ele estava mostrando as riquezas da glória do seu reino, e é isso que o mundo quer fazer conosco. O mundo apresenta a festa para mostrar a excelente grandeza, para seduzir de alguma forma a cada um de nós. Se é com festa que o mundo tenta seduzir as pessoas, nessa passagem nós vemos 3 festas. Uma com duração de 180 dias, veja a parte final do versículo 4, por muitos dias, por 180 dias. Essa foi a primeira festa. A segunda, passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo, agora é para todo o povão, que se achava na cidadela de Suzã, tanto os maiores quanto os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Aqui é a segunda festa. E no versículo 9, também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. São 3 festas acontecendo aqui. As festas revelam a opulência e a grandeza dos reinos deste mundo. Note que a opulência é apresentada primeiro pelos convidados, a elite. Ele chama primeiro a elite, os militares, os políticos, as pessoas influentes, as pessoas consideradas importantes. Ele chama para a festa. Depois ele chama o povão. Veja, todas as pessoas, não faltava recurso para esse homem dar festa para as pessoas. Todas as pessoas. As festas revelam a opulência também, em segundo lugar, pelo tempo da duração. Você já pensou uma festa durando 180 dias? Eu não sei quanto tempo demora, parece que a festa da padroeira
da cidade, parece que é um mês, né? 30 dias, é assim? 15 dias, a festa da padroeira. A festa do carnaval, em alguns estados, como a Bahia, ultrapassa uma semana, às vezes chega até a 30 dias, não é verdade? Mas aqui nós estamos diante de uma festa de 180 dias. Alguém acha que foi um exagero aqui do escritor colocando esse período, porque era como um recurso da retórica exagerado para dizer que foi tempo demais. Mas, irmãos, há outros comentaristas, como Mateus Henry, que diz que não, faz sentido o tempo, porque não eram todas as províncias que eram festejadas, era um momento uma, momento outra, de modo que todas as províncias eram contempladas na festa. As pessoas, a duração e o ambiente. Veja no verso 6, havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura atados de cordões de linho e de púrpura e argolas de prata e colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Olhem, meus irmãos, o ambiente. Você vai para uma festa, veja o esplendor dessa festa. Mas veja o serviço prestado, verso 7, verso 8, que diz assim: dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies. Os vasos eram personalizados, não tinha um igual ao outro, era diferente. Havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, verso 8, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Irmãos amados, veja, como falei, as festas funcionam como um imã para atrair os filhos de Deus, com o intuito de seduzi-los, porque o prazer e a realização pessoal está em participar da festa. Irmãos, diante de uma descrição a qual eu lhes falei, diante de uma descrição dessa que a gente vê, a gente fica meio assim, eu queria estar nessa festa. Muitos talvez pensam assim, que festa maravilhosa. É seduzido a estar diante de uma festa dessa. E por isso que eu digo, irmãos, por mais que busquemos uma vida de santidade diante de Deus, quantos de nós, em algum momento da nossa vida, já não foi tentado a querer participar da festa? Quantos já não se sentiram tentados a correr atrás do trio elétrico, que diz que só não vai quem já morreu? Quem já não sentiu tentado a arrastar o pé no momento das festas juninas e participar da quadrilha? Quantos já não se sentiram seduzidos a entrar na avenida e desfilar suas supostas alegrias nos bailes de carnaval? Quantos não gastam até o que não tem, simplesmente porque elas querem participar da festa?
Irmãos amados, se em algum momento você já foi tentado, seduzido a participar da festa, este livro é para você. Este livro vai falar ao seu coração. Um comentarista que tem estudado, entre outros, chamado Ian Duguid, ele afirma que o remédio para lidar com essa tentativa de assimilação dos impérios deste mundo é zombar da sua tolice, é zombar da sua fraqueza, é zombar da proposta que essas festas apresentam. Veja, numa das letras, se você não vai ser seduzido a zombar da sua tolice. Na festa, eles dizem assim, cantando, pulando e gritando, tanto riso, ó, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Não dá vontade de sorrir diante de uma tolice dessas? As festas do mundo parecem generosas. O texto diz que era tudo conforme a generosidade do rei. Parecem generosas, mas elas só parecem. Porque na verdade elas são enganosas, elas são vazias, elas são más, elas são cruéis. Assuero parecia generoso, mas ao longo da exposição nós vamos ver que ele era orgulhoso, ele era vingativo, ele era mau, ele era tirano, ele não era nadinha generoso, como se apresentava ser. Assim são os reinos deste mundo, aparentemente generosos, parecem bons, mas eles são maus e cruéis. Eles parecem dar prazer, mas cobram com desprazer. Eles parecem oferecer alegria, mas vem junto à tristeza. O preço que cobra é muito alto. Eles tentam nos seduzir, assim como o príncipe deste mundo, Satanás, tentou seduzir o nosso Cristo, ao levá-lo a um alto monte e mostrar os reinos do mundo e a glória desses reinos, e dizer: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ele continua fazendo isto hoje comigo e com você. O príncipe deste mundo continua oferecendo as suas supostas generosidades através das festas que ele apresenta. Pastor, o que devemos fazer então? Não levar a sério os reinos deste mundo. Não leve a sério demais o poder e a glória dos reinos deste mundo. O mundo quer que nós o levemos a sério. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, que constantemente exalta o trivial, o passageiro, o fútil. Nós somos constantemente assediados pelas revistas, pelos programas de TVs, programas dedicados a futilidades. Nós estamos diante de uma cultura que não valoriza o que é
prioritário, mas sim o secundário. A nossa cultura paga somas exorbitantes de dinheiro a alguém que simplesmente o talento que tem é chutar uma bola de futebol. Nós consideramos muitas vezes o nosso carro a extensão daquilo que somos. Ficamos impressionados com logomarcas, marcas. O império deste mundo, dizia o comentarista Ian, é um holograma brilhante que não tem conteúdo algum. Aí ele continua dizendo, de que vale ao mundo poder, aliás, de que vale ao mundo o poder das festas, de 6 meses, com sofás de ouro, sobre um piso de madrepérola. Como nós somos ridículos! Então, quando gastamos ainda mais tempo e energia desejando um carro esportivo, um par de tênis do shopping, ou o mais recente utensílio doméstico de um catálogo de encomendas, no final de contas, tudo isso é vazio. O que é realmente precioso se encontra nos valores de um reino completamente diferente. Se o livro de Esther começa com festa, ele também termina com festa. E como diz o ditado popular, que quem ri por último, ri melhor. A festa que está no capítulo 9 e 10 de Esther, que nós vamos chegar lá, é uma festa que não é dada por Assuero, é uma festa que é dada pelo Rei da Glória. A festa que está lá não se chama o banquete de Assuero. O rei deste outro reino, ele dá festa não para ostentar a sua riqueza, o seu poder. Ele dá festa para receber a sua noiva amada. O dono desta festa não apenas parece generoso, mas ele é todo generoso. Ele é, em sua essência, amor. E se as festas deste mundo duram no máximo 180 dias, a festa deste outro reino durará toda a eternidade. Aleluia. E os súditos deste reino amam tanto este rei, que vivem segundo os princípios estabelecidos pelo seu reino. Eles não vivem buscando festas e os valores deste mundo, mas se deliciando e proclamando as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E caminhando para o encerramento, você poderia me perguntar, mas pastor, o que essa história tem a ver comigo? Irmãos amados, nós não estamos vivendo na época de Esther, mas igualmente nós estamos vivendo o drama de Esther. Esther e Mardoqueu estavam em uma terra estranha que não era a deles, e nós também estamos em uma terra que não é a nossa. Eles eram moradores de Suzã, mas eles eram cidadãos do céu. Nós somos brasileiros, cidadãos brasileiros, mas nós somos cidadãos do céu. Nós
estamos com a nossa mente, os nossos pés na terra, mas a nossa cabeça está no céu. E para encerrar, queridos, quero deixar para aplicação apenas duas coisas. Primeiro, perguntar para você: a que reino você pertence? Por qual reino você tem trabalhado? Pelos reinos do mundo? Pelo seu próprio reino? Ou pelo reino de Deus? Por qual festa você tem se encantado? Você tem se encantado com as festas deste mundo? Não são poucas as pessoas que me perguntam quando aparecem as festas: pastor, eu posso participar? Elas estão encantadas com as festas do mundo. Por qual festa você está encantado? Pela festa de Assuero, pelo banquete de Assuero, que representam as festas do mundo? Ou você está encantado pelas bodas do Cordeiro? Você não vê o momento de participar, de colocar os pés nessa festa. Você já recebeu o convite para participar dessa festa? Se você já recebeu o convite e já aceitou, é motivo de você dar um glória a Deus e aleluia. Mas se você ainda não aceitou o convite do Rei da Glória, hoje é o momento. Agora é a hora. Diga ao Senhor: eu aceito o teu convite, meu Senhor. Eu quero participar da tua festa. Eu não quero mais me envolver com os banquetes deste mundo. Eu quero esperar o tão sonhado, maravilhoso, sublime e eterno banquete que haverá no céu. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo teu povo. Se algum irmão, algum dos que nos ouviram, que estão nesta noite ouvindo essa palavra, não ainda atentou para aceitar o convite do Rei, que nesta noite possa abrir o coração e dizer: eu quero participar da festa, não da festa do mundo, mas do banquete eterno, da festa do Rei Jesus. E é por Ele que nós oramos. Amém, amém, Senhor.